Alguém casa comigo pelo amor de Deus. Alguém aí quer casar com o pai solteiro? Olha pelo lado bom. Se você não tem filhos, você não precisará ter dores de parto, porque já tem 4 filhinhos aqui comigo, ó. Bonde dos cavalos. Por favor, casar comigo. Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos para mais um vídeo. Vamos falar de uma figura, querendo ou não, que não falamos tanto, né, na comunidade, até por um motivo meio óbvio, né? Mas que acaba sendo a figura de um pai solteiro, né? A gente fala muito da M-Sol, né? Seria, de repente, o P-Sol, enfim, não sei. Mas, em todo caso, qual é o grande ponto aí, né? Então, no caso do vídeo de exemplo, seria um pai solteiro com 4 filhos, enfim, né? Não sei se isso é realidade, às vezes pode ser uma brincadeirinha do cara, enfim, eu não conheço, tá? É um vídeo de exemplo. Então, vamos supor que tudo ali é real, que ele tá suplicando ali, por favor, alguém casa comigo, não sei o que e tal. Qual que é a situação, né? Geralmente, tá? Na maior parte das vezes, seja porque é uma grande injustiça ou mesmo porque o cara quis assim, tá? A maior parte das vezes, o pai, ele não tem a guarda das crianças, tá? Enfim, tá? No vídeo de exemplo ali, a impressão que passa é que ele tem, tá? Então vamos supor de repente que a esposa acabou indo embora por algum motivo, seja por falecimento ou outra situação, enfim, e ele acabou ficando com as crianças e tal, né? Primeira coisa, se é o caso, né? Principalmente na questão mais óbvia, ele é uma pessoa que precisa trabalhar para cuidar dos filhos, não vai ter nenhum tipo de apoio por meio de pensão ou coisa do gênero, né? Enfim, então é uma situação muito mais complicada e a depender da condição financeira do cara, ele certamente vai ser muito prejudicado na procura por uma parceira. Só que tem algo que vai além, tá? Pelo menos na minha percepção, tá? É a minha percepção isso. Existe a nossa natureza masculina e aspectos onde fica claro que para nós não é interessante criar, né, a prole de outra, né, de outro macho aí, enfim, né? Então, por isso que a figura da MSO é uma figura que perde valor no sentido de mercado, não é porque ela perde valor, tem umas moças que confundem isso, né? Impressionante, né? Ou querem fingir que confundem para poder jogar mais um shame na gente, né? Mas a verdade é que a realidade é essa. Do mesmo jeito que um pai solteiro perde valor no mercado por conta disso, uma mãe solteira também perde, principalmente por uma questão que envolve, né, o cara, de maneira geral, principalmente um cara de alto valor, a tendência é que ele não queira, né, criar filhos de terceiros. Ele quer criar os seus próprios filhos, a sua própria prole, né? De modo geral, na natureza isso acontece muito, mas também acontece muito na natureza, né, de muitos machos aí, enfim, né, criarem, né, filhos de terceiros aí. Então, assim, tem de tudo, né? Então não dá para necessariamente a gente pegar o exemplo da natureza sempre e tratá-lo como se fosse um fato concreto para os seres humanos. O que eu reparo, tá, nos seres humanos, em especial aqui no nosso país, pode ser que em outros seja diferente, mas eu falo do Brasil, né? Então, no Brasil, o que acontece muito é que é muito mais fácil você encontrar um homem, o Miqueinha, o perfilzinho ali e tal, não sei o que a gente conhece bem, né? Estando disposto, seja por desespero, por uma grande necessidade, porque o cara não consegue ficar sozinho, não consegue solidão, e aí tem que implorar, nossa, casa comigo, não sei o que, enfim, né? Então, esse perfil tem aos montes homens sedentos, muito carentes e não sei o que. E até por isso, né, que é possível falar que chance de inverno, no sentido de delas não terem acesso, é minúscula num país como o nosso, certo? Agora, no sentido ali, né, do oposto, é muito mais fácil para elas de repente recusarem uma mesma oferta, tá? Porque existem opções melhores. E aí é que tá. Por isso que eu consigo afirmar que é muito mais difícil a vida de um pai solteiro para conseguir um relacionamento, em especial se ele tiver a guarda, tá? Aqui a gente tá falando do exemplo do cara que tem a guarda, né? Viúvos, enfim, né? Pessoas que, por consequência, vão ter que sim, a moça vai ter que lidar com os filhos e, de modo geral, vai ter até mesmo que fazer o papel de mãe ali, tá? Então, a maior parte delas não quer isso, tá? E elas falam sem problema nenhum, de peito aberto, tranquilas, sossegadas. O que vai acontecer só
é numa situação onde todos os outros valores desse cara são tão mais elevados que ela pode até desconsiderar. Então, por exemplo, às vezes o cara ele é muito bonito, ou então um cara muito rico, com muito dinheiro, né, com um status social interessante. Aí é outra história, aí, né, aí a história muda. Mas falando do homem comum, o homem comum numa situação, ainda mais na situação de ter 4 aí, como é o caso dele, nossa, a tendência realmente é que o valor vá lá embaixo mesmo. Então você já tem a hipergamia, você já tem a questão de que, ó, os recursos dele ele vai ter que dividir para ela, para mais 4 crianças, não sei o quê. Não é tão simples assim. Às vezes a gente fala muito da figura da emissal, parece que só o homem, né, enxerga desse jeito, parece que nós somos, nossa, que, né, que pessoas ruins vocês são. Não, não é porque eu sou emissol que eu perdi valor, não sei o quê. Não, o pessoal ali, o pai solteiro também perde muito, e na minha opinião perde mais, tá? Pra ser bem sincero, essa é a minha opinião. E não é que perde mais no sentido de que, não, que valores éticos, morais, ou enfim. Não, perde mais porque ele vai ter que compensar isso muito mais do que, por exemplo, uma emissol, porque existem mais opções para ela do que para ele, tá? A não ser que ele se torne, como eu falei, um homem de alto valor com essa dificuldade, que é a questão dos filhos, ele vai ser um invisível com um adicional de um problema, né? Não que filho seja um problema ou algo assim, tá? Não me cancelem, né? Mas de esse adicional aí problemático para um terceiro, para uma outra pessoa aí, tá? Então você vê que no fim, né, o que eu tô passando para vocês é que na real, a minha visão, pelo menos, vocês podem discordar, não tem problema, mas na minha visão, um pai solteiro, ainda mais que se tiver a guarda, né? Porque o cara que às vezes não tem a guarda, ela vai pensar na questão dos recursos, mas ela sabe que ela não vai ter que lidar com os filhos sempre. Não é a todo momento, não é a toda ocasião, né? Então fica um pouquinho mais simples para esse perfil. E até, inclusive, muitos caras, né, não querem ter a guarda, tá? A gente fala, que nem eu falei, dos exemplos de injustiças e tudo mais, mas tem muito cara que não quer a guarda. Ele prefere pagar a pensão e ver os filhos de vez em quando, né? Mas, enfim, em todo caso, né, tirando um pouco de fora, como eu falei, porque justiça tem que ser feita, tem que ser igual, né? Tem que ser igualitária. Não é esse o ponto que eu tô colocando aqui, tá? Mas, em todo caso, né, como eu disse, essas figuras, principalmente dos pais que têm a guarda, né? Esses caras realmente eles têm uma grande dificuldade e a maior parte deles, pelo menos que eu noto, tá? Eles acabam nem indo muito atrás e tal, pensam em outras coisas, enfim. Eu acho até que é o mais interessante, né? Ainda que eu possa, de repente, né, citar que eu já vi muita gente falando, um pai solteiro, de repente, ele pode procurar uma mãe solteira e tal. Mas a mãe solteira tá recusando caras solteiros, caras sem filhos, né, e tal, né? Imagina um cara, né, com filhos, elas não querem, tá? A verdade é essa, né? Assuma essa realidade, tá? Então, aceite isso, engole isso. É mais uma situação onde, na maior parte das vezes, o homem ele é mais até prejudicado do que a mulher, tá? Na questão do valor de mercado e tudo mais, né? Enfim, em todo caso, se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, tá? Tamo junto e um forte abraço a todos.